Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Olá, para você que nos acompanha, a gente chega até você nesta oportunidade falando aqui do auditório da OAB Imperatriz, onde está acontecendo a Conferência Municipal, a 5ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa. E a partir daqui nós vamos estar acompanhando aí os par em par, trazer as informações sobre quem vai preferir o quê e quem terá condução. Nós estamos aqui com Josenildo, que é o secretário de Educação do município de Imperatriz, e a ele coube a tarefa de falar da importância da educação da pessoa idosa. O que você trouxe aqui para compartilhar com essas pessoas? Eu fui convidado para falar a respeito do eixo da educação dentro do Estatuto do Idoso. Nós temos principalmente a obrigatoriedade de fazer a avaliação dentro dos currículos escolares para inserir a questão do envelhecimento, a inserir conteúdo que seja atrativo para pessoas idosas e, claro, fomentar dentro da rede pública a participação dessas pessoas, fazendo com que se afaste do analfabetismo e que consigam concluir a sua formação educacional, né? Nós temos aqui em Imperatriz a Universidade Aberta, que oferece cursos na área superior e também é aberto espaço para idosos, para a participação de idosos. E nós temos dentro do ensino fundamental a EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. E nesse eixo relacionado ao idoso se enquadra dentro da EJA. É um programa educacional que atinge não só a rede urbana, como também a rede da zona rural. E apesar de termos essa disponibilidade, nós temos apenas hoje 22 idosos, ou seja, pessoas acima de 60 anos, né, que frequentam aqui o ensino fundamental do município. Mas nos traz uma alegria que nós temos uma aluna com 88 anos, né? Isso demonstra que sempre há interesse para se haver um complemento na sua formação educacional. Tá certo. Esse número que ainda é um número importante, embora seja considerado ainda pequeno, mas já é um início, né? Talvez seria por falta de uma disseminação de informação sobre o acesso, o senhor vai falar e certamente vai apontar algumas dificuldades que podem ser apontadas. Claro, na verdade também você tem que criar, dentro de política pública do município, isso está sendo detectado pelo CEMED, tem que criar atrativos para que essas pessoas idosas frequentem a sala de aula. A pessoa, quando chega na faixa etária acima de 60 anos, ela tem uma família para manter, ela tem compromissos que são do dia a dia, já estão numa fase de que a pessoa precisa de um descanso. Então, muitos não se interessam em complementar essa também tem aquela questão formal. De, às vezes, o avô acaba acolhendo os netos e assumindo a responsabilidade. Cada família tem uma realidade que é própria, né? E nessa nossa fase de pessoas mais pobres, geralmente, talvez não seja nem a questão de ser pobre, é um ciclo cultural que se cria. A galera nova vai produzindo os filhos e vai deixando para os avós cuidar, né? É justamente como eu falei, a pessoa com mais de 60 anos ela tem uma família, né, para cuidar. Exatamente. E isso causa uma dificuldade. Alguns moram distantes, então acham que não tem acesso ou acham difícil o acesso. Outros já não tiveram uma educação formal, mas conseguiram vencer na vida. Então acho que hoje já estão na fase de descanso e que não precisam mais se dedicar a essa área. Então eu acho o seguinte, o município de Imperatriz dispõe desse equipamento público no sentido de conseguir dar a essas pessoas que necessitam a educação formal. Tá certo, muito obrigado. Agradeço. Bom, aqui eu converso com a Conceição Formiga, que é presidente do Conselho da Pessoa Idosa Imperatriz. Percebi aí a sua animação aqui em conversar com os idosos. Eu vou usar a expressão popular do pessoal, casa cheia. A 5ª conferência está com uma força boa, né? Graças a Deus, né? Todas as orientações vieram de Brasília e vieram do SEDIMA, que é o Conselho Estadual. E nós criamos aqui uma comissão organizadora, né? Composta por tanto o governo como a sociedade civil, e graças a Deus está dessa forma, né? O tema é desafios do envelhecimento no século XXI e as políticas públicas. 4 painéis, um com o Dr. Joaquim na questão das leis, né? O outro com o Dr. Josenildo, que vai falar sobre educação na terceira idade, a Laurência, que é a presidente da comissão da OAB Pro Idoso,
vai falar também sobre a questão dos maus tratos, violência, e eu sobre o conselho e todas as implicações que um conselho deve ter em relação a esse envelhecimento e a dignidade da pessoa idosa. Aqui, nesse primeiro momento que você estava aqui conduzindo a conversa, aqui foi um momento um pouco mais cultural, mas vamos dizer assim, mais orientador. O cultural entrou mais pela Casa do Idoso, tudo. E aí a gente falou sobre o desafio do envelhecimento no século XXI, né? Sim. Só que como eu, graças a Deus, tenho esse jeito alegre de falar, então a gente intercala com tudo. E foi quem devia estar fazendo essa palestra era o São Luís, o Conselho Estadual, mas houve um problema lá e eles infelizmente não puderam vir, por isso a gente substituiu. Isso é a importância de estar preparado, né? Porque a experiência já tem contado muito, eu particularmente tenho conversado com você muito tempo, desde que foi criado que eu exatamente, já lhe dá, então, Conselho, graças a Deus, mulher, né? Graças a Deus, está preparada, né? Professor, muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço, viu? Antônio em Contexto.